Saída do PMDB do governo Dilma Rousseff repercute no Senado. Conselho de Ética marca data para ouvir Delcídio do Amaral. Ministério Público entrega projetos de lei para reforçar o combate à corrupção. E Comissão de Orçamento termina mandato sem analisar as contas presidenciais de 2014. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. O PMDB já não faz mais parte da base do governo. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, numa reunião em Brasília. Foi rápido, durou apenas alguns minutos. Reunidos alguns dos principais líderes do PMDB, a legenda anunciou o fim da aliança com o Partido dos Trabalhadores. O presidente do Senado preferiu não participar da reunião. Alegou que precisa se manter neutro. Eu tenho que me preservar o máximo possível para continuar com isenção e com independência. Porque se chegar no Senado impeachment, nós vamos conduzi-lo, presidir a instituição até o julgamento final, que acontecerá em até 6 meses. O PMDBista Valdir Raupp foi o encarregado de dar a notícia ao plenário do Senado. Neste momento, novamente, tão perturbado que atravessa nosso país, o PMDB não se furtará a apresentar uma solução, posicionando-se ao lado do povo brasileiro, ao lado da população, como já fez ao longo de toda a sua história, nessa história de 50 anos. O PMDB tem 6 ministérios na esplanada. A moção aprovada pelo Diretório Nacional determina a saída imediata da base do governo e a entrega de todos os cargos na administração federal. O primeiro vice-presidente do partido, o senador Romero Jucá, disse que, a partir de agora, nenhum PMDBista está autorizado a exercer qualquer cargo em nome da legenda. Era uma decisão esperada, vamos agora aguardar para ver se há um grau de unidade em torno dessa decisão. Eu acredito que parte do PMDB vai continuar apoiando o nosso governo. É possível até que pessoas que ocupam posições-chave elas permaneçam no nosso governo, mas não vamos nos contentar em buscar o apoio do PMDB. Nós vamos agora numa ação de discutir com outros partidos, de debater inclusive uma participação mais ampla de partidos que nos são fiéis. O senador Walter Pinheiro desfiliou-se do PT nesta terça-feira. O parlamentar baiano ainda não definiu para qual sigla vai migrar. E José Medeiros deixou o PPS e a oposição para ingressar no PSD, um dos partidos da base do governo. O Conselho de Ética do Senado quer rapidez no julgamento do processo de Delcídio do Amaral. Testemunhas que não compareceram à reunião desta terça-feira foram dispensadas e o depoimento do senador é aguardado para a próxima semana. A defesa do senador Delcídio do Amaral apresentou requerimentos ao Conselho de Ética. O principal pedia que o processo fosse suspenso enquanto o senador estiver de licença médica. Os senadores concordaram apenas em pedir que o Supremo Tribunal Federal envie ao Conselho os autos do inquérito que contém a gravação que levou à prisão de Delcídio. Não protela o procedimento aqui. E o que nos diz respeito, que eu concordo com Vossa Excelência, que é a quebra do decoro, consta dos autos do inquérito. O depoimento do senador Delcídio está marcado para o dia 7 de abril. O artigo 17b, presidente, diz o seguinte: o Conselho poderá convocar o representado ou denunciado para prestar depoimento pessoal. O Conselho poderá, tá, mas nós não queremos. Ou, por outra, estamos oferecendo uma opção, dia 7. Não veio dia 7, desistimos, porque é algo facultativo com base no artigo 17, letra B. Se Delcídio não comparecer na data prevista, o processo segue seu curso e deve ser votado ainda em abril. Dia 7 vence o último prazo dele do atestado. A partir daí, ou com atestado ou sem atestado, nós vamos para a conclusão final do relatório. O Congresso Nacional recebeu hoje propostas do Ministério Público Federal de Combate à Corrupção. As sugestões tiveram apoio de mais de 2 milhões de pessoas e vão tramitar na Câmara e no Senado como projetos de lei de iniciativa popular. O Ministério Público Federal trouxe ao Congresso nesta terça-feira as 20 propostas de lei de iniciativa popular que fazem parte da campanha 10 medidas contra a corrupção.
Durante 8 meses, foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas em todo o país, apoiando a campanha. O evento foi realizado no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, e contou com a participação de representantes da sociedade civil e de parlamentares de diferentes partidos. O assunto repercutiu no plenário do Senado. Entre essas medidas eu vou citar não as 10 porque ocuparia muito tempo nessa parte, mas apenas uma prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte da informação. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Tenho certeza que a necessidade deste momento exige, não só da Câmara, mas também do Senado, uma atitude de apoio a essas iniciativas. São medidas justas, senhor presidente, assim como é uma necessidade do Poder Legislativo também cumprir o seu papel. No momento que o Ministério Público está agindo brilhantemente, no momento que o Poder Judiciário está funcionando, que a Polícia Federal está funcionando, que as instituições de controle desse país estão funcionando, cabe ao Poder Legislativo também fazer a sua parte. E não pode ficar dormitando aqui, nas gavetas do Parlamento, projetos que são importantes para a população brasileira. A CPI do HSBC foi prorrogada. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito terão mais 180 dias para concluir as investigações. O cumprimento da atual meta de economia para o pagamento de juros da dívida, o chamado superávit primário, pode ser prejudicial para a estabilização econômica. Assim, o ministro da Fazenda justificou a proposta de readequação fiscal para 2016, enviada ontem ao Congresso Nacional. Com a nova proposta, o déficit público pode chegar a 96,6 bilhões de reais. O ministro explicou que a autorização para um déficit maior vai permitir manter investimentos prioritários e honrar despesas obrigatórias. Assim, o governo espera que o contingenciamento de recursos possa ser menor que o anunciado até a semana passada, que chega a 44,6 bilhões de reais. Segundo Barbosa, o principal fator para esse cenário é a forte redução das receitas no atual momento de recessão econômica, em que a projeção de queda do Produto Interno Bruto chega a 3,1% neste ano. Na situação atual da economia brasileira, nós não achamos adequado aumentar demasiadamente a arrecadação, por isso pode empurrar a economia mais para baixo. Nós também não achamos adequado cortar muito mais os gastos do que já foi cortado, porque isso também pode empurrar a economia mais para baixo. Então é melhor que a União absorva essa frustração de receita temporariamente. O governo incluiu no mesmo projeto de lei medidas de médio e longo prazo que devem contribuir para a estabilização da economia. Entre elas, o alongamento da dívida dos estados com a União em 20 anos. Em contrapartida, os estados não poderão conceder incentivos fiscais e nem aumentar salários por 24 meses. O ministro da Fazenda reforçou ainda que o maior desafio do governo é o ajuste fiscal e lembrou aos senadores a importância de aprovar reformas estruturantes, como a da Previdência. Segundo Barbosa, gastos com aposentadorias e assistência social representam 45% das despesas primárias do governo. Como a maior parte das despesas são obrigatórias, esse processo inevitavelmente envolve uma iniciativa legislativa, uma proposta por parte do Executivo para avaliação e aprovação por parte do Congresso Nacional. Não há como desconhecer que nós estamos vivendo um impeachment no Congresso brasileiro. E todas essas medidas que Vossa Excelência sinaliza, a meu juízo absolutamente insuficientes, ela necessita de unidade e apoio político. E esse apoio político não existe no Congresso e não existe na sociedade brasileira. Talvez tenhamos exagerado na renúncia das nossas receitas, na concessão de desonerações. Tenhamos errado em outras ações, no sentido de uma necessidade de um maior controle da situação fiscal no nosso país. Porém, esquecer que nós estamos vivendo, desde 2008, uma crise internacional que quebrou economias tão sólidas quanto a nossa, ou mais sólidas ainda,
É, na verdade, uma tentativa de falsear a realidade. A Comissão Mista de Orçamento encerrou os trabalhos da atual composição nesta terça-feira, sem analisar as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Mesmo com o relatório pronto do senador Assir Gurgax, que deu parecer favorável com ressalvas às contas de 2014 de Dilma Rousseff, a votação fica para os próximos integrantes do colegiado. Ainda não há data marcada para a instalação da nova CMO, porque a divisão das vagas entre os partidos ainda não foi definida. O presidente, que desta vez será um deputado, deve indicar um outro relator para a matéria. Evidentemente que mudou o presidente da comissão, ele é um deputado federal, é o único que está escolhido até agora, os demais nós não sabemos nem quem são. Foi escolhido já o Sérgio Souza. Ah, já está escolhido. É um deputado federal do PMDB. PMDB. É porque pertence ao PMDB, essa vaga. Durante a reunião de líderes da Comissão de Orçamento, os parlamentares decidiram arquivar as contas do governo do ex-presidente Fernando Collor, referente aos anos de 1990 e 1991, que ainda aguardavam análise de senadores e deputados. Prefeituras de todo o país e o Distrito Federal poderão receber recursos suplementares da União como um incentivo à implantação de creches. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Educação e está em debate na Comissão Mista da Medida Provisória 705. Com a medida provisória, o governo quer fazer uma correção de rumos no Brasil carinhoso. O programa foi lançado em 2012 para atender em creches crianças de 0 a 48 meses de idade. A proposta condiciona a transferência de recursos suplementares da União para municípios e Distrito Federal ao atendimento prioritário de filhos de beneficiários do Bolsa Família. O debate sobre essa medida provisória tem que se voltar para isso, né, no sentido de que possamos ter, né, um modelo de gestão que seja cada vez mais eficiente no que diz respeito à inclusão. A ministra do Desenvolvimento Social alertou que muitos municípios não mostraram interesse em atender as crianças mais pobres, o que não contribui para a redução das desigualdades. Prefeitos e gestores da educação se queixam de que os critérios de avaliação do AMP ameaçam cortar verbas até das cidades que conseguiram ampliar o número de vagas. Até então, era 50% do valor anual aluno do Fundeb, que seria repassado aos municípios, independente de como seria essa regra. Então, os municípios foram pegos de surpresa. Eu acho que é um corte, porque você limita a 0. Porque você diz até 25, mas você pode também dizer que é 0, que é nada. Um recurso que é para reduzir desigualdade, se o município ampliou a desigualdade, como que eu vou repassar o recurso? Então é isso que nós estamos discutindo aqui. Agora, sempre existe espaço para discussão, eu acho que nós vamos construir uma medida bem mais efetiva. O Brasil terá novo embaixador no leste europeu. O diplomata Oswaldo Beato Júnior foi autorizado pelos senadores a representar o país nas repúblicas da Ucrânia e Moldova. Também foram confirmados 3 novos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil. São eles o servidor de carreira da ANAC, Juliano Alcântara Noman, o ex-diretor que retorna à agência, Ricardo Sérgio Maia Bezerra, e o tenente brigadeiro do ar, Hélio Paes de Barros Júnior. Por unanimidade, os senadores concordaram e confirmaram um projeto de lei da Câmara para facilitar a vida dos microempreendedores individuais. Se o texto for sancionado pela presidente Dilma Rousseff, eles poderão usar a própria casa como sede do estabelecimento. Isso desde que não seja indispensável a existência de local próprio para a atividade. O senador José Pimentel, do PT, foi um dos relatores do projeto. Com isso, resolve uma pendência em que alguns municípios, quando o empreendedor individual se formalizava e mantinha o seu empreendimento, o seu afazer na sua residência, aumentava o IPTU para a pessoa jurídica. Hoje, nós temos mais de 5 milhões de empreendedores individuais que podem utilizar a sua residência como sede do seu estabelecimento e essa lei vem exatamente protegê-lo contra a ganância de algumas prefeituras.
O microempreendedor é aquele que fatura no máximo R$60 mil por ano, tem até um empregado e não participa de outra empresa. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.